Shalom, mulher de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja aí na sua vida, no seu dia, nesse momento, aí nos seus pensamentos, porque só a graça pode nos dar a perfeita direção de Deus para as nossas vidas. E essa semana estamos falando sobre ansiedade, né? 5 sintomas da ansiedade. Ansiedade que tem tirado muitas vezes o meu foco, o seu foco das promessas de Deus para a sua vida. É fácil lidar com isso? Não é. Então, nós, seres humanos, nós temos a tendência de nos aprofundar mais ainda na situação em que vivemos, mesmo sendo ela ruim. Então, hoje, o Espírito Santo faz um convite para mim e para você, lá em Filipenses 4:6, que fala assim: não andeis ansiosos por qualquer motivo, né? Antes as suas petições estejam diante do Senhor com duas atitudes, como oração e graça diante do Pai. E nossos pensamentos, como é que está o seu pensamento? São pensamentos ansiosos? Por quê? Porque o que nós pensamos influencia muito no nosso dia a dia. Aquilo que nós dominamos, aquilo que nós gerenciamos, tende a nos trazer verdadeiramente uma direção. E só quem pode dar isso para mim e para você é quem? O Espírito Santo de Deus. Então, eu quero contar para você aqui uma história de uma mulher que provavelmente ela andava muito ansiosa dia após dia, né? E essa palavra, essa referência está lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, 16 a seguir, que conta o quê? A história de Agar. Quantas vezes, né, nós temos evidenciado a história de Sara, com certeza, uma grande mulher de Deus, a mãe espiritual, mas deixamos um pouco de lado a situação de Agar. Vamos ter empatia com ela nesse momento. Quanto tempo essa mulher andou ansiosa? Agar, ela era serva de Sara e houve uma proposta ali de Sara para ela dormir, para ela se deitar com Abraão, para ter filho no lugar dela. Agora já pensa você, numa situação dessa. O quanto essa mulher estava ansiosa com a sua mente, com seus pensamentos, como seria todo esse deslanchar de todo esse pedido que Sara fez para ela, a ponto dela fugir da presença de Sara. E ela fugiu da presença de Sara porque ela estava ansiosa, ela estava preocupada, ela estava realmente passando por um momento muito difícil. E ela fugiu. E o anjo do Senhor veio e acalmou Agar e falou: volta, Agar, porque desse filho que você está esperando, eu farei também uma grande nação. Quantas vezes nós temos fugido da situação? E o Senhor foi ali e resgatou Agar, porque era necessário resgatar ela. E eu creio que em toda a nossa dificuldade, toda a nossa ansiedade, toda a situação que estamos vivendo, o Senhor vai vir em nosso socorro. Então, o anjo do Senhor foi ao socorro de Agar. Então, quantos exemplos na palavra do Senhor a gente pode trazer para nós como realmente um exemplo de solução para aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia? Agar passou por toda essa situação. Imagina então você, Ruth, em um ambiente que ela não conhecia, em um povo que não era o seu povo, e naquele momento ela adotou todo aquele povo para ela. Já pensou a discriminação que ela passou? Quanta ansiedade Ruth não viveu? E para não dizer Raabe, quantas dificuldades Raabe deve ter vivido, ansiosa com as preocupações do futuro, como ela seria aceita no meio daquele povo, como seria a recepção dela no meio daquele povo. Então, os nossos pensamentos tendem a influenciar a nossa vida, o nosso dia a dia, como hoje, como amanhã, tudo que você está passando hoje pode decidir muitas situações na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Eu creio, amadas, que cada pensamento nosso, ele tende a direcionar o nosso dia, o nosso mês e a nossa semana, até mesmo a nossa vida por inteiro. Então, quando os pensamentos vêm, eu creio que em cada mulher que nós
citamos aqui, que foi citado aqui agora, elas passou por diversidades terríveis, terríveis, principalmente na época delas, né? Então, hoje, nós devemos pegar isso como exemplo, devemos receber cada aprendizado aqui acerca da ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que pensamentos que nós não gerenciamos, que não filtramos e não permitimos que o Espírito Santo cuida. Claro que existem casos que necessitam de uma ajuda médica, sim, porque o Senhor também capacitou pessoas para estar ajudando outras pessoas, né? Então, nós devemos compreender isso também, né? Jesus cura, com certeza, mas também deixou pessoas capacitadas aqui na Terra para que direcionasse e ajudasse também outras pessoas. Então, naquilo que nós podemos fazer, nós vamos orar, nós vamos buscar entendimento na palavra, que a palavra está recheada de tudo isso. Então, pegue a sua ansiedade e coloque-a diante do Senhor. Então, cada vez que vem, cada pensamento fora do padrão que o Senhor tem falado sobre nós, porque nós precisamos entender a nossa identidade, para que quando a ansiedade vinha, os pensamentos que vêm muitas vezes tirar você do propósito de Deus, tirar você daquela expectativa que Deus tem colocado no seu coração, porque é o Senhor que coloca em nós o querer e o confirmar, né? O concluir na nossa vida. Então, a ansiedade do medo de não dar certo, a ansiedade do medo de não ser concluído, ela é muito grande. Então, nós precisamos administrar tudo isso, assim como essas mulheres administrar, todas elas foram diante do Senhor. Então, te convido para você fazer isso hoje, ir diante do Senhor, com a sua ansiedade, para que Ele possa dirigir, controlar cada uma delas. Então, vamos orar? Senhor, meu Deus e amado e querido Pai, diante do Senhor eu apresento cada mulher, Senhor, assim como Agar, assim como Ruth, assim como Raabe, ó Pai, assim como Débora, ó Pai, que foi aquela juíza, ó Pai, teve ansiedade também, ó Deus, por estar, Senhor, sendo juíza de um povo tão grande, ó Pai. Ó Deus, muitas vezes o Senhor nos posiciona, ó Pai, em uma posição, ó Deus, aonde muitas vezes temos medo de assumir, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos colocar diante do Senhor tudo isso, toda a nossa ansiedade, para podermos, ó Pai, estarmos firmes diante do Senhor, para que o Senhor nos use como instrumento da sua vontade, da sua palavra. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, mulher de Deus. Que eu e você possamos cada dia mais estarmos firmada no Senhor e saber que Ele cuida de nós em todas as situações. Em nome de Jesus.